Opa, boa tarde para você que nos acompanha. Hoje, quinta-feira, dia 14 de abril, agora meio-dia e meia em ponto. Seja bem-vindo a mais um programa Os Donos da Bola, que está repleto de informações. Vamos falar de futsal do São José com uma entrevista muito bacana. Daqui a pouquinho o técnico Lucas Chioro estará conosco para falar de Liga Paulista e Liga Nacional. As informações do Taubaté, do apoio dos torcedores ao Burrão, as informações também sobre os Jogos Olímpicos. Os atletas foram apresentados lá em Taubaté, tem a Júlia Vasconcelos e, lógico, a gente vai trazer muitas outras informações para você aqui no nosso programa. E aqui comigo, meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem, André? Em São Paulo hoje, né, cara? É, você viu ontem? Beleza, o torcedor São Paulino tá animadíssimo aí para sequência da temporada, né? Mas vamos falar aqui das nossas coisas, de muita informação, muita opinião, tudo de bom para você que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Lembrando que você pode participar ao vivo pelo nosso Facebook, mandando a sua pergunta já para o técnico Lucas Chioro, que fazia parte do Corinthians, agora comanda o São José Futsal. Eu falo de São José, mas vou começar falando do time de futebol feminino que arrancou um empate ontem diante do Iranduba. Arrancou não, cedeu ao empate diante do Iranduba ontem à noite lá em Manaus, na sequência do Campeonato Brasileiro. A Águia abriu o placar com Carlinha, mas o adversário empatou no segundo tempo com um gol de Elisa. Com esse resultado, a equipe joseense continua liderando o grupo 6 com 8 pontos, um a menos que o Flamengo, aliás, um a mais que o Flamengo. E o time da região volta a campo agora no próximo dia 20, quarta-feira que vem, no Martins Pereira, contra quem? Contra o Corinthians, Antônio Carmo. Esse empate fora de casa, apesar de ser fora de casa, Antônio Carmo, depois daquela goleada, doeu um pouquinho aí, né? Até porque estava ganhando, né? A expectativa era de vitória. Mas, André, no cômputo geral, você pega, não é? Você vai chegar lá, o Iranduba, a gente já falou, tem um bom time, até foi surpresa o São José ter goleado em casa. Eu não esperava um resultado tão fácil como aquele. O empate lá, ele não é assim, não foi assim um resultado desastroso, até porque o Corinthians também empatou na primeira rodada lá. E tem um detalhe. O jogo contra os Corinthians na semana que vem, o São José joga por um empate para se classificar com uma rodada de antecipação, né? Porque ele tem 8 pontos, o Corinthians tem 4, o Flamengo tem 7. Se ele empatar com o Corinthians, ele vai a 9 e o Corinthians só poderá chegar depois a 8 na última rodada. Então ele já tem tudo para se classificar em casa. Já ganhou do Corinthians lá em Osasco, no primeiro turno. Eu acredito que na semana que vem... O Corinthians, apesar do nome, não está tão forte assim como a gente imaginava, né, cara? Fez essa parceria com o Osasco, mas tem tido dificuldades. No grupo aí, é o que parece... O Flamengo vai acompanhar o São José no que diz respeito à classificação. Parece que vai ser assim. É lógico que se viesse a vitória seria melhor. Mas o empate não foi assim desastroso, não. O São José está com a vaga na mão, é só administrar. Tá certo. Vamos falar de Olimpíadas então, porque a joseense Júlia Vasconcelos chegou à Europa ontem para a disputa de uma série de competições de taekwondo em preparação para a Olimpíada do Rio. Ela disputa o aberto da Espanha entre os dias 16 e 17 e o aberto da Alemanha nos dias 23 e 24. Ela vai competir na categoria até 62 quilos, mas até agosto vai precisar perder uns quilinhos aí, porque é classificada para as Olimpíadas. Nas Olimpíadas, a categoria até 57 quilos. Antônio Carmo, ela esteve conosco no Band Vale Esportes, né? A gente sabe que ela dá duro, treina forte. Falou. E essa é uma bela preparação para as Olimpíadas. E é bom lembrar, né, Andressa, de mulheres no taekwondo, é ela e mais uma só. São só 2 brasileiras, né? É ela e uma paranaense, se não me engano. Uma outra atleta numa outra categoria, em outro peso. Então a Júlia está fechando aí realmente esse pacote de trabalho para chegar forte na Olimpíada. E como ela disse para nós, o Band Vale Esportes, medalha de bronze, de jeito nenhum, ela só quer ouro, tá certo? E vamos torcer para que isso aconteça. Tá certo, tem sempre que almejar o melhor, né? Falando ainda de Olimpíadas, lá em Taubaté foram apresentados os atletas que podem representar a cidade nos Jogos Olímpicos e os escolhidos também para carregarem a tocha olímpica. Veja aí. Alegria e satisfação é o que o paratleta taubatiano André Rocha tem sentido nos últimos meses. Uma série de conquistas no arremesso de peso o colocaram no cenário mundial do paratletismo. E a medalha de ouro e a melhor marca no mundo, conquistada no Grand Prix Internacional na Itália no último final de semana, o colocam no caminho dos Jogos do Rio 2016 e de ser um dos esportistas da cidade que irá carregar a tocha olímpica no dia 27 de julho em Taubaté. O fato de representar minha família, representar meus amigos, representar a Polícia Militar, que é a instituição a qual eu pertenço, representar os meus amigos para-atletas, meus treinadores, enfim, muita emoção, muita emoção. O trabalho está sendo muito bem feito, né? Eu já tenho índice
Nós estamos dependendo de abrir a prova que eu faço, que é o arremesso de peso, abrir na minha categoria, mas a expectativa é grande, a ansiedade não tem como esconder não, que acho que é a consagração de um trabalho, né? Além de André, outros 3 esportistas foram contemplados para participar do revezamento da tocha olímpica. Toco é um dos maiores nomes da história do handebol Taubaté e representa a evolução da modalidade da cidade. Já Lohane tem 17 anos, é um exemplo de revelação do esporte local. Tem no currículo um campeonato mundial infanto-juvenil de vôlei e Gilcinho é um ex-jogador de futebol, considerado um dos maiores jogadores da história do Esporte Clube Taubaté e que vai vivenciar um momento único. Me sinto muito honrado, por ser um representante da cidade e um representante do Esporte Clube Taubaté. Então, sei a importância que o esporte teve na minha vida, Sou um apaixonado pelo esporte, então isso aí com certeza vai ficar marcado pro resto da minha vida. Esses 4 atletas, do mais jovem até um atleta que já deixou de competir por Taubaté, mas todos que elevaram o nome da nossa cidade. E a participação de Taubaté no maior evento multiesportivo do mundo pode ser ainda mais direta, mais precisamente nas quadras e pistas do Parque Olímpico. São 16 atletas de Taubaté que disputam vaga para representar o Brasil na Olimpíada do Rio. Enquanto o resultado não sai, a ansiedade e a expectativa só aumenta. A expectativa é muito grande, É um evento que ninguém esperava que ia ser no Brasil e sendo uma oportunidade única de poder estar lá. E se eu estiver lá mesmo, assim, vai ser uma realização de um grande sonho. Além de estar numa Olimpíada, vai ser a Olimpíada dentro do Brasil. Isso aí não vai ter tamanho. Flávio é natural de Taubaté e participa das provas de ciclismo de pista. Tem treinado e competido bastante, mas ainda não tem a certeza que irá competir, pois para esta edição dos Jogos, o país sede não tem a garantia de vagas para os ciclistas locais. Antes o país que sediava ele já tinha a vaga garantida, Agora não é mais assim. E o critério para classificação classificam 3 atletas das Américas na prova que eu faço. E isso depende um pouco da classificação do continente da Ásia. Eu estou torcendo muito, espero poder estar participando, mas a gente tem que esperar agora, é só cruzar os dedos e deixar na mão de Deus e ver o que Ele tem pra gente. Eu sinto uma inveja desse povo que vai para as Olimpíadas e que vai segurar a tocha. Eu queria. Quem mandou você parar? O que você lutava mesmo? Quem mandou eu parar de lutar Kung Fu? Mas Kung Fu não faz parte das Olimpíadas, Antônio Carmo. Ainda não faz, Mas bacana o pessoal de Taubaté, Parabéns ao Macael, secretário de esportes, à prefeitura. Taubaté handball em peso na seleção brasileira. A escolha de 4, Andressa, você poderia escolher outros. Taubaté tem outros atletas de ponta, mas foi bacana, Pegar a menina de 17 anos, o Gilcinho já, mais velhinho e tal. O pessoal ali para poder André Rocha representando para a Olimpíada e tal, muito bacana. O handball de Taubaté é a base da seleção. No mínimo, 5, 6 vão para lá. Por favor, Tem que ir. Então, vai ter muita coisa bacana para acontecer ainda. E essa passagem da tocha por Taubaté, por consequência, aqui na nossa região, vai ser um momento marcante da Olimpíada. Hoje já tivemos o sorteio dos grupos de futebol, masculino e feminino. Quer dizer, já começa a ter um clima maior de Olimpíada. Nem que pese tantos problemas para a construção, a parte política e tal. Mas quando se fala nos jogos, é sempre legal. Tá certo. Daqui a pouquinho as informações do Taubaté, os torcedores estão apoiando realmente o Burrão. E a entrevista com o Lucas Chioro, técnico do São José Futsal. Participe junto com a gente volta já.